Muito bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia, porque estou gravando essa aula agora, né, sobre o livro de Atos, 8h58, 9 horas da manhã, né? Então, vamos estar falando agora nesse momento, nesse pequeno vídeo, sobre a cura de um coxo e um novo discurso de Pedro, ok? Então, vamos falar sobre a cura do coxo e sobre aquele novo discurso de Pedro. Está lá no capítulo 3, né? Olha só, né? Quanta coisa nós já falamos esses dias. Estamos ainda no capítulo 3. Então, isso é porque nós estamos fazendo a aula também, né, explicativa, né? Mas se nós formos detalhar mesmo 100%, talvez estaríamos no capítulo 2 ou 1 ainda, né? Mas é bênção de Deus. Então, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, falando então sobre a cura do coxo e o novo discurso de Pedro, né, nesse nosso pequeno vídeo hoje, tá bom, querido? Bom, certo dia Pedro e João estavam fazendo o quê? Subindo, né, os terraços para os atos do templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Havia duas outras, né, às 9 da manhã e ao meio-dia. Então, eram 3 as orações, né, que se faziam às 9 da manhã, ao meio-dia e também às 3 horas da tarde. Os apóstolos e os que se convertiam a Cristo continuavam a fazer as suas orações no templo. Era um período de transição, né? E ainda não haviam se preparado, né, da forma certa para a separação do judaísmo, né? Então, quer dizer, não haviam ainda se separado do judaísmo totalmente, nem haviam sido proibidos de entrar no templo. Então, havia, né, um meiado aí, né? Um homem coxo de nascença era colocado diariamente na porta do templo chamada Formosa, para quê? Para pedir esmola, né? O estado miserável desse homem contrastava com, tinha um contraste ali com a beleza arquitetônica daquela porta, né? Até hoje é comum ver mendigos à porta de sinuosas basílicas, né? Na porta das igrejas, das catedrais e templos, aproveitando-se da piedade, né, dos que vão ali para pedir suas esmolas, né? Até hoje nós vemos isso, né? E ao ouvirem aquele pedido de esmola desse homem, Pedro e João param ali, né, diante dele, quando pedem a sua atenção. Pedro lhe disse que não tinha prata e nem tinha ouro para dar, mas o que tinha lhe daria, né? Mas o que tinha, ele entregaria ali. E ele manda, ele fala assim, ó, em nome de Jesus Cristo Nazareno, né? Ele diz, ele determina que aquele coxo andasse. E o que parecia impossível, né? Porque talvez nunca tinham vivido aquilo em toda a sua vida, né? Talvez nunca tinham presenciado aquela forma, né? Ali estavam vivendo o início da igreja, da era, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ali Deus, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo conduzindo eles a fazer aquilo, né? Ali não estavam agindo porque queriam agir, porque queriam se aparecer, não, é porque os sinais iriam seguir aos que crerem, né? Tanto aquele que estava coxo, quanto aquele que é o ministro, né? O que estavam ali com a palavra para fazer, né? Então ao pecador aquilo parecia impossível se livrar, né, do pecado, do vício, né, que o acompanhava, pelos quais estava escravizado desde a sua infância. A mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode parecer inviável, né, vazia. Há muitas pessoas que não compreendem mesmo, né? Mas depois de mandar andar, né, depois de mandar aquele homem andar, depois de terminar, né, levanta e anda, Pedro toma a mão direita do coxo para ajudá-lo, né, a levantar. Ele pega, segura na mão dele para colocá-lo de pé. E ele foi curado imediatamente. Pôs-se em pé, né, deu um salto e entra com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Sem a necessidade por exemplo, de uma fisioterapia, né? De uma pessoa que está fazendo um tratamento, né, para voltar a andar ou alguma coisa parecida. Pedro havia ajudado até onde podia. Deus fez o que tinha que fazer. Pedro ajudou um pouco ali, mas toda a obra feita por Deus. Havia muita gente passando por aquela porta, né? E ao ver
o que aconteceu ali, ficaram perplexos e admirados. Quer dizer, gente, ali no início da igreja, como nos dias de hoje, Deus continua operando, né? Deus continua operando. Deus, ele continua fazendo, né? O que tem acontecido é que muitas pessoas têm desviado a sua fé, né? O que tem acontecido é que muitas pessoas, em vez de pregar a libertação, em vez de pregar a cura, a salvação, têm pregado isso aqui, ó, cascaio no bolso, dinheiro, né? Hoje a tal da pregação do Evangelho da Prosperidade tem tomado muitas igrejas, né? E muitas pessoas, em vez de pregar a salvação e a cura e a libertação, têm pregado: dê tudo que você tem, né, para que Deus possa te abençoar. Imagina Pedro ali, João, para aquele aleijado, falou: olha, dê tudo que você tem agora. Quanto tempo você está aí nessa condição? Eu estou aqui há tantos anos. Aí então você dê tanto em dinheiro para Deus te curar. Espera um pouquinho, né? Não é o foco, não é o alvo, não é um evangelho verdadeiro, esse evangelho pregado pelos homens que pregam a prosperidade. Somente isso, né? É necessário pagar para ser abençoado. Não, isso é uma grande mentira. A igreja, na sua história, nunca necessitou disso. A igreja, na sua história, nunca precisou disso, né? Nunca precisou, entenda bem, não sou contra, muitas vezes, a uma campanha que você vai fazer, né? E necessita, por exemplo, você faz uma campanha, por exemplo, como eu fiz uma vez, uma campanha, eu pastoreava em Minas Gerais, fiz uma campanha chamada Passando o Mar Vermelho, né? Então eu queria simbolizar com aquela campanha que se as pessoas tivessem fé, poderiam romper os obstáculos da sua vida. E o que eu fiz ali, né? Eu peguei uma lona daquela preta, fiz como fosse uma pequena piscininha, né? Ficou grande, ficou acho que uns 4 metros por 3 metros, né? E eu deixei um tanto assim mais ou menos de altura, pus água, né, para representar a água do mar, pus areia para representar pisar na areia, e joguei sal para representar a água salgada, né? Então, quando eu fiz essa campanha, eu orei e falei: pai, a campanha é para libertar o povo, para o povo entender, agir a fé. Irmãos, quando as pessoas pisavam ali naquela água que estava com algum problema espiritual, né, a pessoa só relava o dedo naquela água, a pessoa caía endemoniada, a pessoa ficava endemoniada, né? Então a pessoa ficou curada ali naquele momento. Então, eu não sou contra, né, você fazer algo para ajudar o povo, mas desde que seja de uma forma correta, de uma forma decente, de uma forma que não explore, né, a fé das pessoas. Então aquele milagre que havia sido feito em nome de Jesus Cristo, né, sabe que há poucas semanas havia sido crucificado ali perto, né, começa a fazer a igreja crescer e começa a abrir os olhos do povo. Porque aquele milagre foi feito em nome do Senhor Jesus Cristo, né? O nome do Senhor Jesus Cristo traz o quê? Aquele maravilhoso acontecimento, né? Aquele maravilhoso acontecimento em que o homem está curado em nome de Jesus. O próprio Jesus que há pouco tempo tinha sido crucificado. Então isso nos lembra a mensagem do Evangelho de Cristo, né? Que continua sendo pregada hoje e anunciada pelos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Agora, entenda bem, a maravilhosa transformação que se opera no caráter do convertido é obra do Espírito Santo de Deus. A nós cabe transmitir a palavra, né? A nós cabe levar a palavra de Deus. Essa transformação que o Espírito Santo faz sabe, é como fosse imediata, né? É manifestada até no pior dos homens que está sobre a face da terra. E vai surpreender quem? Familiar, amigo, conhecido, né? Por quê? Porque é algo sobrenatural e maravilhoso. Eu me recordo uma vez, eu era pastor de um ministério e eu estava no meio da pregação naquele dia, né? E uma pessoa drogada, né? A pessoa estava drogada ali, estava alcoolizada, além de alcoolizada, drogada. Ele chegou na porta da igreja, parou e ficou olhando para o altar. Ele ficou alguns minutos olhando para o altar, né? E a pregação continuando. No meio da pregação, ele saiu da porta e foi em direção do altar. Andando, ele parou bem de frente do altar onde eu estava ministrando a palavra de Deus. Ele olhou para mim e falou assim: eu quero receber Jesus como Salvador. Totalmente drogado e bêbado, né? Alcoolizado.
Olha como é a direção do Espírito Santo. Essa pessoa mora na mesma cidade que eu estou até hoje, né? Então olha como é o agir do Espírito Santo. Ele parou, né? E se ali não tivesse pessoas cheias do Espírito Santo, não teriam deixado aquele homem chegar até ali. Aquele homem chegou porque foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para testemunhar que Deus continua agindo no dia de hoje, né? Então naquele momento que ele fala, eu quero aceitar Jesus como Salvador, eu interrompi a pregação, né? E eu desci do altar lá embaixo onde ele estava. E eu fui orar por ele e eu comecei a orar por aquela vida. Assim que eu coloquei a mão na cabeça daquela pessoa, eu comecei a orar e repreender a obra do inferno, determinando ali, sabe, pedindo a Deus que aquela vida fosse alcançada, porque ele foi ali, não poderia voltar vazio. Aquele homem, ele é arrebatado dos seus sentidos, automaticamente ele foi arrebatado ali dos seus sentidos. E ele foi segurado pelos obreiros, e os obreiros colocaram ele deitado no chão. E ele ficou ali deitado no chão por algum tempo, né? Aquele homem que tinha entrado ali drogado e alcoolizado. E voltei a pregar novamente, ele continuou deitado ali no chão, né? Voltei a pregar e a pregação continuou, né? A pregação continuou, até o momento em que ele começou a despertar. Eu pedi para os obreiros ajudar e colocaram ele de pé. Irmãos, naquele momento ele já não tinha mais nada, não tinha mais o sintoma da droga nem do álcool, e até hoje é um servo de Deus, viu? Até hoje ele é um servo de Deus. Então quando um pecador se converte, a glória não é daquele que levou a mensagem do Evangelho, mas do Senhor Jesus Cristo, né? Que entregou-se à morte por cada um de nós, né? Que se doou por cada um de nós, entendeu? Então aquele mendigo, ele se apega a Pedro e a João, né? Pelo ato de estar ali, né? Por sabe, um amor, né? Poxa, que bênção, trouxeram a palavra. Mas a glória foi do Senhor Jesus Cristo, não foi de Pedro, né? E não foi também nem de João. Então Pedro começa explicando que não foi o poder ou piedade dele próprio, ou de João que tinha curado o coxo, né? Mas foi pela fé em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então ele continua lembrando que foram eles, os varões israelitas, que entregaram quem? O Senhor Jesus a Pilatos, para que fosse crucificado e morto, né? E eles agora estavam vendo ali o milagre acontecendo, entendeu? Eles estavam presenciando ali o milagre acontecendo. É maravilhoso ver o poder de Deus agindo, né? Então Pedro ele vem recordando que haviam preferido a soltura do quê? De um assassino, né? Deixando Jesus, o autor da vida, do lado, né? Nesse interessante ponto, né, que Pedro mostra, vemos que haviam pedido vida para quem tirar a vida de outro, né? E morte para quem estava trazendo vida, entendeu? Né? Eles querem dar vida para um assassino, para um bandido, e morte para quem traz a vida. Até hoje essa inversão está no mundo. Até hoje essa inversão, né, está no mundo. Entendeu? Então temos nisso uma perfeita figura em que um pecador sujeito à perdição eterna é substituído por Jesus Cristo, inocente de qualquer pecado. Jesus recebeu punição em lugar do pecador, né, a fim de que este arrependido pudesse ser isentado da sua culpa do pecado. Veja que até nesse ato acontece isso, né? Esse ato, né, em que eles soltam o pecador e prendem Jesus, é o que estava acontecendo ali naquele momento, né? É o que estava acontecendo ali naquele momento. É o que aconteceu com nós. Jesus nos soltou. Jesus fez o que aconteceu com nós, foi o que aconteceu com aquele homem, né? Entendeu? Eu estou colocando aqui uma ilustração para você entender. Tá? Então o que aconteceu com nós? O mesmo que aconteceu com aquele homem, que foi solto e Jesus condenado. Entendeu? Então é um fato importante que você tem que meditar também, né? Por que aquele homem foi solto e Jesus foi preso? Vocês querem que soltem quem? Soltem o pecador, porque Jesus já vai morrer no lugar do pecador, né?
Então Pedro ainda conta, em contraste com a rejeição deles, o Deus dos seus patriarcas antepassados o havia ressuscitado e glorificado, né? E de tudo isso, ele e João haviam sido testemunhas. Então era a fé de Pedro e João, né? A fé que eles tinham em seu nome que havia curado aquele homem. Entendeu? Amém? Então é de se notar aqui que todas as curas eram feitas pela fé, né? Eram uma atitude de fé. Entendeu? Não era eles que estavam curando, mas a fé. Entendeu? O Senhor Jesus dizia, né? Falava sempre dos que ele curava: a tua fé te salvou. Você pode meditar, ver nos evangelhos, na palavra de Deus. Vai porque a tua fé te curou, vai porque a tua fé te salvou. Entendeu? A fé para a salvação, né? A fé da libertação. Entendeu? Então, até hoje, Deus continua operando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, tendo antes chamado a sua audiência, né, de varões israelitas, Pedro, em seguida, né, ele faz o quê? Muda o tom do seu oratório. Aí depois eles chamam de irmãos, né? Pois ele também era israelita. Entendeu? E depois, né, sabe, muda-se aquele tom. Muda-se o tom, né? A pregação, o momento da pregação, né? Então, primeiro ele chama varões israelitas. E logo em seguida, irmãos. Né? Irmãos. Chamou de irmãos aqueles que haviam tratado o Senhor Jesus daquela forma, por ignorância, por não saber. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é poderoso, sabe? Ao dizer isso, Pedro está o quê? Admitindo a possibilidade que, apesar dos sinais, das evidências que Jesus havia dado, eles não haviam reconhecido que ele era realmente Filho de Deus. Então, sendo assim, eles teriam julgado, né, que ele mentia ao dizer quem era e estava cometendo blasfêmia. Era isso o que diziam os seus líderes religiosos, que blasfemavam, né? E quem blasfemava era sujeito à pena de morte. Então o Senhor Jesus mesmo declara que eles não sabiam o que estavam fazendo. Você pode ler lá em Lucas 23, 34 e também 1 Coríntios 2,8, conforme Paulo fala também. Entendeu? Então, com essa hipótese, Pedro abre aqui a possibilidade do perdão mediante a graça de Deus, né, para esse grande pecado. Então ele está fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Usando as chaves, conforme Mateus 16, 19. Então Pedro acrescenta que foi mediante os atos cometidos por eles, na sua ignorância, né, que se cumpriram as profecias que dizem que Cristo haveria de sofrer. Agora, interessante como as profecias são cumpridas, independente da vontade das pessoas que estão envolvidas. Amém? Então Pedro termina com uma exortação para que se arrependessem, né? Para que aquele povo se arrependessem do que havia feito e voltassem para Deus, né? Para que voltar para Deus? Para que seus pecados fossem cancelados, né? Para que viessem tempos de descanso da parte do Senhor para eles, entendeu? Amém? E o Senhor lhes mandasse o Cristo, Messias, né? Que lhe foi designado, que era Jesus, para assumir o governo. Então Pedro estava dirigindo a sua exortação a quem? Aos varões israelitas, né? Com isso, abrangendo toda a nação de Israel. A nação como um todo havia rejeitado e crucificado o seu Messias. Agora, se ela se arrependesse dos seus pecados, né, eles seriam cancelados. E viriam tempos de descanso, pois novamente estariam gozando das bênçãos de Deus. Mas isso não fizeram até hoje, né? Estão sofrendo as consequências do seu pecado. Deus sabia que isso ia acontecer, né? E tendo recebido o Senhor Jesus no céu, está com ele, né? Até hoje está ali, né? O que? O tempo da restauração de todas as coisas. Hoje em dia, milhares de israelitas estão recebendo Jesus como Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma grande realidade. Agora, nós sabemos também que no dia, né, a nação vai se converter durante a grande tribulação, e Cristo voltará para estabelecer o seu reino
quando haverá restauração. Então, Pedro menciona o que é a profecia de Moisés, que então se cumprirá. Qual que é? Jesus Cristo reinará durante o milênio. Apocalipse 20, versículo 4. Quando todas as profecias do Velho Testamento concernentes ao reino do Messias vai se cumprir. Amém? Israel será uma nação abençoada. Amém, queridos? Então, as profecias de Deus, né, se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Então se coloque na posição de homem de Deus, de mulher de Deus, né? Se coloquem, amém? Se coloquem, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e faz cumprir todo o sentido da palavra dele. Então talvez você hoje tenha vivido situações difíceis na sua vida, né? E tem estado desesperado. Ei, espere em Deus. O que Ele prometeu Ele vai cumprir. E as promessas de Deus para a sua vida não tarda e nem falha, mas na hora certa se cumpre, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.